Vamos relembrar algumas coisas, né? Nós vimos até então água e sais minerais como moléculas inorgânicas e os carboidratos como principais moléculas orgânicas energéticas, tá? Funções dos carboidratos que eu falei agora há pouco. O principal é a energia, produção de energia, o combustível da célula, tanto que a gente não armazena carboidrato muito, armazena muito mais lipídio do que carboidrato, tá? E eu tenho alguns carboidratos estruturais, por exemplo, em polissacarídeo tem muito estrutural de reserva, e lá nas pentoses eu tenho pentoses estruturais também, mas a maioria é energética. Agora, lipídio, gente, tem um monte de função. A gente pensa em lipídio e pensa em gordura só, mas não é. Lipídio é essencial. O lipídio sempre foi o grande vilão da alimentação durante muito tempo. Ah, eu quero emagrecer, tem que cortar gordura. Não. O grande vilão da alimentação já sabe vastamente que é o carboidrato e não é o lipídio. Se você for comparar o tanto de lipídio que você come por dia e o tanto de carboidrato, você vê que o problema não é o lipídio que você come. Não é a gordurinha da picanha que você come que é o problema. O problema é a quantidade de açúcar que a gente come diariamente, tá? Ó, lipídio. Lembra que carboidrato era formado por monossacarídeo, basicamente? Lipídio é formado por ácido graxo e um álcool, tá? Isso é um lipídio. Se presta atenção. Se um polissacarídeo for quebrado, ele vai ser quebrado em um disacarídeo, em um monossacarídeo. Então lembra, amido vira maltose que vira glicose mais glicose, tá? Isso é carboidrato. Um lipídio, quando for quebrado, vai ser quebrado em ácido graxo mais um álcool. Ácido graxo mais um álcool, tá? O que vai mudar de um lipídio para outro? A quantidade de ácidos graxos e o tipo de álcool muitas vezes. Tudo vai ser lipídio, mas eu vou mudar a classificação deles, tá? Agora, uma coisa importantíssima, principais funções. Eu tenho lipídios estruturais, por exemplo, compõem membranas plasmáticas. Os fosfolipídios que compõem as membranas plasmáticas, constroem membranas plasmáticas. Eu tenho lipídio de reserva energética, tecido adiposo, por exemplo, tá? Que tem uma função dupla, que é isolante térmico e ao mesmo tempo armazenamento de energia. Eu tenho aqui, acabei de falar dele, eu posso até citar os dois, tecido adiposo. Adiposo, tá? Isolante térmico. Por que é importante ter isolante térmico? Porque animais que produzem calor, como aves e mamíferos, só podem fazer isso se eles tiverem uma camada isolante. Porque se você produzir calor, o calor que você produziu se dissipa para o ambiente. E aí você produz calor à toa, tá? Isolante térmico não é aquecedor, então não é o cobertor não é o isolante térmico, lembra? Um cobertor na verdade um cobertor é um isolante térmico, ele não é um aquecedor, é a mesma função do tecido adiposo, ele não vai te aquecer, ele vai isolar. O que vai produzir calor efetivamente são os músculos, tá? E não o tecido adiposo em si. Função hormonal, gente, tem muito lipídio de função hormonal. Por exemplo, lipídios de função sexual. Testosterona, estrógeno, progesterona, é tudo de origem lipídica, tá? Adrenal, cortisol. Acabamos de falar do cortisol ali como função de hiperglicemiante, origem lipídica, ok? Isolante elétrico. A gente só consegue pensar, só consegue emitir um impulso nervoso viável porque cada neurônio nosso tem uma bainha de mielina envolvendo o axônio. E essa bainha de mielina é um isolante elétrico. Qual que é a importância disso? Existe na bainha de mielina um impulso, o quê? Saltatório. O que significa o impulso saltatório? Eu aumento absurdamente a velocidade. Se eu não tiver bainha de mielina, sem bainha de mielina, gente, ó, presta atenção, sem bainha de mielina, o impulso nervoso, ele anda a 1 metro por segundo, é ridículo, 1 metro por segundo.
Isso é velocidade nervoso de planária, tá? Com bainha de mielina, com bainha, o impulso vai para bizarro 120 metros por segundo. Olha a velocidade, 440 km por hora é a velocidade do seu impulso nervoso. Ah, é energia elétrica. Não é, energia elétrica é a luz, né? 300 mil km por segundo. Mas no caso, o nosso impulso nervoso é 120 metros por segundo que ele percorre os seus neurônios, que é mais que suficiente para chegar no seu dedão do pé em menos de um centésimo de segundo, tá? Impermeabilizante, por exemplo, nos vegetais, nós temos a cutícula que impermeabiliza, impede com que haja transpiração excessiva e a planta se desidrate com muita facilidade, tá bom? Tudo bem sobre as funções dos lipídios? Então tá bom. Aí eu tenho uma tabela. Deixa eu perguntar, essa tabela tá legível aí na apostila? Dá para ler? Você enxerga ela ou não? Vira a página. Aí, Henrique. Ô, Henrique. Pô, Henrique, tá falando comigo aqui, velho. Hã? Vira a página na página grandona. Tá mais fácil de ler? Prof pensa, né? Fala, o Henrique não vai ler isso aqui. Eu vi que ele usava óculos, velho. Não vai conseguir ler isso aqui. Eu vou aumentar. Essa é pra longe? Ah, mas deu certo, né? Ó, aí eu dividi aqui, gente, entre lipídios simples e lipídios complexos. Qual que é a diferença? Lipídio simples, 120, isso. Era 1 metro sem bainha e 120 metros com bainha, tá? Lipídio simples, pessoal, eu só tenho ácido graxo e álcool, tá? Lipídios complexos, eu tenho outras composições além de ácido graxo e álcool, tá? Aí eu tenho aqui, por exemplo, ó, os chamados triacilgliceróis, que são óleos e gorduras. Vou falar dele daqui a pouco, tá? As ceras ou cerídeos, que são impermeabilizantes. Aí eu tenho os complexos. Eu tenho fosfolipídio, que forma a membrana plasmática. Eu tenho esfingolipídio, que forma a bainha de mielina. Eu tenho os carotenoides, que são os pigmentos fotossintetizantes que auxiliam a clorofila. E eu tenho os esteroides, que são relacionados com a produção de hormônios, a regulação, no caso da vitamina D, né? A composição de membrana plasmática, uma série de funções importantes que estes lipídios apresentam, tá? Aí aqui, ó, o que é um triacil ou um glicerídeo? Atenção, não confunda glicídio, é diferente de glicerídeo. Ó, glicídio é um carbo, é um açúcar, lembra? Carboidrato ou glicídio, glucídio, açúcar ou hidrato de carbono. Glicerídeo é um lipídio. Tá? É só lembrar do nome, ó, é parecido, mas eu tenho uma cera aqui no meio. Se tem cera é lipídio. Glicerídeo, tá? Tem cera é lipídio. Aí, dentro de glicerídeo, o principal deles é o chamado triacilgliceróis. O que é isso? Ele tem 3 ácidos graxos mais um álcool chamado de glicerol. Tá? É como se fosse assim, ó. Eu tenho o álcool aqui, como se ele fosse essa barra. Isso aqui é o glicerol. E aí eu vou inserir no glicerol 3 dentes, como se fosse isso aqui, ó. Cada uma dessas moléculas é um ácido graxo. Ácido graxo, tá? Então eu tenho na molécula de triacilglicerol 3
ácidos graxos mais um álcool do tipo glicerol. E essa molécula de triacilglicerol pode ser de dois tipos, o que a gente chama de óleo e o que a gente chama de gordura. Tá? Quais são as principais diferenças entre óleos e gorduras? Gente, óleo é líquido a temperatura ambiente e gordura é sólido a temperatura ambiente. Ó, óleo, líquido, gordura, sólido. Óleo geralmente é de origem vegetal, gordura é de origem animal. Óleo normalmente é insaturado, por isso, por ser insaturado, o ponto de fusão é baixo, tá? Por ser saturado, o ponto de fusão da gordura é alta. Então, você pega lá a carne crua que veio do açougue, tem aquela capa dura de gordura. A hora que você bota na churrasqueira e eleva a temperatura, a gordura começa a entrar em fusão, ela começa a derreter e pingar. Aí você assou a carne, tá bonitinha, apetitosa. Aí sobrou carne do churrasco. Você joga fora, Henrique, carne de churrasco? Você faz o quê? Guarda na geladeira para depois, mais tarde, fazer um carreteiro. Só que a hora que você pega a carne da geladeira, toda aquela gordura que derreteu, solidificou. Aí tá aquela carne toda encebada, toda branca. Você fala, nossa, que carne feia, horrorosa. Aí você aquece ela no fogo, já derrete e fala, nossa, mudou de patamar, né? Que sobe aquele cheirinho e acabou o problema, tá? Então tem a ver com a gordura sem ser saturada, tá bom? Ó, cadeia saturada de origem animal, sólido temperatura ambiente, armazenado em tecido adiposo. Importante função de isolante térmico, importante função de reservas energéticas também, tá? Óleo insaturado, origem vegetal, milho, girassol, canola. Canola não é uma planta, tá, gente? Canola é uma sigla que é Canadian Oil Low Acid. Canadian, de Canadá, Oil Low Acid. É tipo um óleo canadense de baixa acidez, que é uma mistura de um monte de óleo que não é tão saudável assim quanto se imagina, tá? Óleo saudável geralmente é azeite. E azeite ainda é vamos dizer assim, é um produto que deve ser apreciado frio, em salada, comendo não comidas quentes, mas comidas frias. Prof, eu não posso regar o azeite na frigideira e fritar um bife? Pode, só que teoricamente ele perde as propriedades de azeite dele. Tanto que quando você olha um azeite de qualidade, está escrito assim no rótulo, prensagem a frio. Por quê? Prensar a frio você extrai todas as qualidades do azeite. Quando você aquece, ele muda a composição, tá? Então, está relacionado aqui também. Claro que eu tenho alguns peixes, pessoal, de águas frias, que são animais, mas tem óleo, como por exemplo salmão e bacalhau. Estão ricos em ômega, que é um antioxidante. O ômega 3 e ômega 6, tá? Que são óleos antioxidantes que ajudam a prevenir doenças cardiovasculares, ao envelhecimento precoce, tá? E são líquidos à temperatura ambiente. Tudo bem? Alguma dúvida? Aqui, ó. Isso aqui é uma representação através de bolinhas. Que mostra aqui, eu tenho glicerol, ácidos graxos. Veja o que é isso aqui, gente, ó. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. OH, hidrogênio. OH, hidrogênio. O que eu faço? Tiro água para juntar as moléculas. Síntese por desidratação. Olha lá, 3 moléculas de água liberadas no cantinho aqui, ó. Eu formei os ácidos graxos, o glicerol, formei um triacilglicerídeo e liberei 3 moléculas de água. Tá bom? Para encerrar essa aula, eu vou deixar essa imagem para vocês aqui. Ninguém está com fome, né? Então, aqui representando uma gordura,
aqui representando um óleo, tá? Vou encerrar a aula de hoje. Semana que vem a gente volta, continua falando de cerídeos, encerra essa parte de lipídios e continua com proteínas e assim por diante. Tudo bem, pessoal?